Olá, inspiradoras, mulheres da revista Moda A. Estamos aqui, eu, Ana Macari, em mais um episódio com uma maravilhosa Thaís Mussi, que vai ser a minha entrevistada de hoje para esse podcast da revista Moda A. Então sejam bem-vindos, Thaís. Muito obrigada por vir me receber. Eu vim tomar um cafezinho na sala da Thaís, a gente tá na sala dela. Estamos em casa. Ai, que delícia. Então, antes de começar, eu quero presentear a Thaís com o meu livro. Muito obrigada. Que é meu livro novo. E escrever um livro não é fácil, né? Não é fácil, então eu entendo bem as dores que nós passamos, porque a Thaís também escreveu um livro, que eu já coloquei até aqui na mesa para mostrar para vocês. Esse é o livro dela, Além da Balança, pela maravilhosa Thaís Mussi. Então, vou apresentar a Thaís. A Thaís fez parte da última edição da revista Moda A, que ela está aqui dentro nesse projeto, que ela... Vamos ver se vocês enxergam bem. E a Thaís também já foi nossa capa, né, Thaís? Em que ano que foi? Você lembra? 2023, será? Foi pós-pandemia, né? Foi. Uhum. Então, foi muito legal. Foi muito legal. E acredite você, eu carrego essa revista sempre. Eu é uma dos modelos, sabe o modelo? Sim. Quando eu vou apresentar a revista para as pessoas, tá ali, Thaís, porque ficou uma revista, assim, magnífica. Ficou meio Forbes. Eu sou suspeita para falar, porque você veio com ideias extremamente inovadoras e a gente conseguiu pôr literalmente no papel Ficou lindo. Todas as suas ideias e ficou a cara da clínica, enfim, fiquei extremamente feliz com o resultado. E eu sou grata por você ter participado, tá? Mais uma vez, agora até aqui fazendo isso, uma declaração pública, que eu sou muito grata. Obrigada. Porque a gente precisa desses assuntos, claro, né? E a Thaís traz essa relação emagrecimento-mente. Eu acho que eu gosto muito desse lugar. Eu também, eu gosto muito desse lugar. Eu acho que até a questão da inspiração para o livro, ela veio muito dessa situação. Pela minha jornada pessoal, pela minha história pessoal, e entender que se eu não mudasse essa chave específica, a mente, é mais do mesmo. É mais uma promessa, é mais uma tentativa, é mais uma frustração na maioria das vezes. Então, enquanto eu não entendi a importância, o peso, literalmente, que a mente estar com a saúde mental em dia, o tanto que o nosso comportamento influencia, até eu não entender isso, eu não me tornei uma endócrino com algo a mais, com um diferencial, porque, como a gente falou, a fisiologia, você estuda. Então, fiz Santa Casa de São Paulo, fiz 2 anos de clínica médica de residência, fiz 2 anos de endocrinologia e metabologia, fiz 1 ano de pós-graduação. Nossa! A parte científica estava muito bem equilibrada. Saí da Santa Casa, fui para o Sírio-Libanês. Então, a ciência, ela já estava muito arraigada, a base estava muito bem feita. Mas faltava no dia a dia, na consulta, Thaís, não consegui, tá difícil. E eu mesmo já tinha passado por esse processo. Só que a gente romper essa bolha de ficar só ali na matemática, né, na ciência, naquela coisa muito caixinha, sair um pouco dessa bolha e você olhar que você precisa, como médica, como endócrino, estudar também comportamento, é um pouco disruptivo. Mas ele muda totalmente o jogo quando você entende isso, mas principalmente quando você aplica isso no consultório. Nossa, né? Sem dúvida. Porque senão você é mais do mesmo. Mais do né? mesmo. E não ajuda. E eu até defendo muito isso na revista, que a mulher ela consegue ajudar e proporcionar para as outras a inspiração. Porque ela acaba sendo também aquela que passou por alguma coisa que você está passando. Então você entender isso, trazer para o teu campo, né, essa questão comportamental, acho que com certeza faz você uma médica diferenciada. Eu não me arrependo nem um pouco de todo o investimento, que não foi pequeno, em cima da nutrição comportamental. Porque assim, uma coisa muito simples, por exemplo, quando eu estou numa consulta e às vezes a paciente chega e fala: esse mês eu não consegui fazer certo, eu viajei, eu tive aniversário do filho, foi um monte de confusão. Eu falei, não, foi a vida acontecendo, porque a vida não para você fazer dieta. É verdade. A vida não para você, de repente... Você tem que encaixar, você tem que ver. O que é possível? Não é possível 4 vezes por semana? Vamos 2. É verdade. Não é possível 1 hora, 2 vezes por semana? Vamos 20 minutos? Sim. O que é possível nesse momento? Então, a partir do momento que se você quer sair daquele lugar, obviamente você vai ter que mudar seu comportamento. Mas dentro de um possível, isso fica muito mais palpável. Só que mais do que palpável, isso fica sustentável. Claro. Porque a gente consegue manter a longo prazo. Porque a ideia é isso. Emagrecimento não é uma corrida de 100 metros. Emagrecimento é uma maratona. A grande dificuldade é justamente sustentar. É sustentar. Sim. Então, assim,
geralmente quando a pessoa sai de uma consulta, ela sai lá mega empolgada, super feliz. Ai, agora vai, vou fazer. Certo. Mas é isso aí. Na semana seguinte, o filho ficou com febre, você ia levantar às 6 horas da manhã para ir na academia, você não conseguiu porque ele estava com febre. 2, 3 dias depois, teve uma viagem inesperada que o marido precisou sair, você acabou tendo mais responsabilidades. Enfim, foi acontecendo as coisas e aquela frustração de então amanhã eu vou, depois eu vou. Daqui a pouco você fala, quer saber? Aconteceu muito comigo. Não vou mais, chega. Então, se for algo difícil, de cara, fica muito complicado. Difícil. Então, vamos simplificar, vamos ver o que é possível, vamos elencar. A gente tem muitos, quando a gente faz a roda da vida, por exemplo, de mudança de estilo de vida, a gente tem várias situações que precisam ser arrumadas. Então, quando a gente olha, a gente fala de uma alimentação mais plant-based, por exemplo, sono, atividade física, gerenciamento de estresse, tem inúmeros itens. Vamos ver o que está pior. Vamos elencar 2 e vamos trabalhar nesses prioridades. 2. Exatamente. Porque não adianta você pegar toda a roda e falar, não, agora eu vou. Sempre tem algo que está melhor e sempre tem algo que eu preciso priorizar porque está muito ruim. Então, quando eu consigo encontrar esse equilíbrio, mas principalmente aquietar meu coração, de que, e entender de que, sim, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dá para a gente fazer algumas coisas. É verdade. Fica mais fácil, fica mais palpável. E na vida, e pro cérebro no é melhor todo também, é assim, né? Eu vejo no trabalho, quando você tem muitas dificuldades, no meu caso, às vezes eu pego muitos projetos ao mesmo tempo, eu falo, gente, o que eu faço? Um de cada vez. Vai devagar, que daí você consegue, né? Você consegue. Na ansiedade você tenta fazer tudo, então eu vejo que esse processo de emagrecimento, geralmente ele vai afetar esse lado teu, do querer resolver tudo ao mesmo tempo. Sem dúvida. Porque a vida da mulher é muito plural. Né? Então, certeza. ela não é só a vida dela, não é só a dieta. Enquanto ela tá de dieta, e eu vejo pra mim que tem essa mania de, por exemplo, quando tá difícil a minha vida, eu falo, não, hoje eu mereço. Hoje eu quero uma coca. Eu cansei a torcida do de Flamengo. patinar nisso. Mas isso é normal. Então, e eu tava falando engraçado, eu tava falando no consultório isso, acho que ontem, com uma paciente, que ela, estávamos falando sobre comportamento, sobre mudança de hábitos. Eu falei pra ela, a partir do momento que a gente deixa de enxergar o emagrecimento atrelado como sinônimo de sofrimento, muda tudo. Exatamente. Porque eu, adolescente, Thaís, pra mim, emagrecer era punição, era sofrer, era deixar de comer tudo que eu gosto, era 8 ou 80. Eu poder sair com os amigos que iam... Não, significava privação. E você não quer. O cérebro, já falando de comportamento, o cérebro ele não gosta de se privar. Então, a partir do momento que eu atrelo o emagrecimento com sofrimento, não vai pra frente. Você vai boicotar. E eu falei pra ela, do mesmo jeito que sim, muitas vezes a gente fala pra gente mesmo esse discurso, eu mereço, mas eu também mereço me sentir bonita, eu também mereço vestir uma roupa que eu olhe no espelho e goste, eu também mereço me sentir mais ágil, eu também mereço me sentir mais... Enfim, mais disposta, tem outros merecimentos. Mas isso, quando a gente fala assim, no racional, é fácil, é fácil de entender. É tipo óbvio. É óbvio. Mas no dia a dia... Na hora que a emoção tá dominante, né? Mistura tudo. É difícil mesmo. Então, eu também tenho falado bastante de emoção, você saber lidar com as emoções, né, nos meus livros, mas eu puxo um pouco para comunicação. Claro. Mas entendendo da parte da neurociência, do funcionamento do cérebro, né, eu vejo que realmente está tudo integrado. Não tem como você ser feliz totalmente nos negócios se você não estiver feliz com o teu corpo, com a tua maneira como você lida, né? Como você falou, eu também mereço estar bem numa roupa. E quero ver a mulher render e tá bem lá no trabalho dela, se ela tá se sentindo, ela tem que ficar cobrindo. E uma outra falácia muito grande. Parece que é ilegítimo ou menos importante querer estar bonita. É verdade. Porque muitas vezes a gente vê no consultório assim, o que te trouxe tal? Eu preciso melhorar minha saúde. Saúde é tão amplo, saúde é tão... que muitas vezes, quando você vai esmiuçando, chega lá no fundo e a raiz descobre a ferida. Eu quero ficar bonita. É isso. E não tem nada de errado em querer ficar bonita. Querer ficar bonita a qualquer custo, às custas da sua saúde, é outro extremo e não é sobre isso que a gente está falando. Exatamente. Mas é o que eu falo assim, você vai numa loja comprar um sofá, você chega e fala assim, olha, eu quero um sofá confortável. Ele pode ser horroroso. Não. Você quer o quê? Que seja confortável e seja bonito.
Mas a estética é importante. A gente se pauta muito pela estética. Talvez a sua estética, o que te agrada, talvez não me agrade, mas a estética é importante. Então, a gente querer estar bem, não tem nada de errado nisso. Tá errado quando isso vira algo assim, uma busca incessante e uma frustração. E você se perde louca. na busca disso. Exatamente. Quando vira buscar uma perfeição inatingível. E aí você né? pensar, quem que eu tô querendo impressionar, né? Exatamente. Daí é uma falha de relacionamento, às vezes, que tá por trás. Sim, que é aquela... Com os pais, com o marido. Com... aquele clichê, né? Que todo excesso esconde uma falta. Exatamente. Né? É bem isso. Era isso até que eu ia te perguntar. O que o corpo tá querendo comunicar quando começa a se sentir mal com ele, sabe? Tem muita coisa por trás, né? A gente escuta histórias assim no consultório e muitas vezes as histórias mais tristes, talvez eu diria assim, ou que se arrastam por mais tempo, mais crônicas, são histórias de geralmente a pessoa, ela tá sempre em último lugar na lista de prioridade. Ai, que doloroso. Muito. Então, todo mundo merece, menos ela. Todo mundo é prioridade, menos ela. Tem que dar conta de tudo. Se sobrar tempo, vai ser para ela. E nunca sobra. Nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Então, as histórias mais, que eu vejo assim, que são mais desafiadoras, porque você tem que simplesmente sair do último lugar da fila e botar para o primeiro lugar da fila, são essas histórias em que você é muito doadora e pouquíssimo receptora. Você, às vezes, não sabe nem receber. Porque está acostumado tanto assim a se doar, que acaba tendo essa dificuldade de receber. Sim. Então, se botar como prioridade, eu acho que é mais difícil até do que o processo. Mas parece que quando dá esse grito de independência, assim, vem aquela força. Mas é meio cultural, né? Envolve as crenças limitantes, lógico, mas a gente vem numa sociedade que é imposto que você tem que ser boazinha. Que você tem que ter ser a boa moça. Isso eu acho, quando eu entendi que eu tenho que ser uma boa pessoa e não boazinha. É diferente, né? É totalmente diferente. E você fazer o bem pra você sem que machuque os outros. Claro. Mas também fazer o bem pro outro sem que machuque você. É esse equilíbrio. E isso é possível. Claro. Tem nesses dizer não, quando a gente começa a dizer não, a gente vai filtrando também. A gente vê que muitas vezes tem coisas que não cabem mais na sua vida, amizades que não cabem mais. Você tá querendo mudar de estilo de vida, de hábito, e você tem uns amigos que bebem 3 vezes por semana. Esqueça. Talvez não serão mais os seus amigos nesse momento que você quer melhorar. Ah, Thaís, mas eu preciso romper com os meus amigos? Não, mas entenda que vai ser muito difícil. Administrar. Exatamente. Equilibrar, pautar. Vou 3 vezes por semana? Passo aí 1 vez por semana. Mas os nãos que vêm junto com as renúncias, elas são importantes também, né? Porque uma renúncia, geralmente, ela te aproxima mais daquilo que você deseja ser. Então, quando você coloca isso em perspectiva, entende que não dá para carregar todo mundo, não dá para fazer... Não tem como. E quem não pode respeitar o teu não, é uma pessoa que não valoriza você. Justamente. Ah, eu tô com problema de saúde, eu tô... Compensa ficar investindo nesse relacionamento, né? Tudo isso vai pra conta. E a partir do momento quando daí a gente tá falando de saúde, de fato, eu acho que é muito mais entender quais seriam as consequências de você não ter uma saúde em dia. Então, por exemplo, vamos pensar uma pessoa com pré-diabetes. As consequências de você virar um diabético, elas são muito complicadas. Só que enquanto tá um númerozinho ali no papel, tá muito no campo das ideias. Assim, não, eu vou... Imaginativo, né? Você não tem noção do que aquilo realmente representa. E você explicar que isso vai acarretar nisso vai acarretar... Quando você coloca de uma forma que a pessoa se responsabilize pela saúde dela e não veja aquilo como assim, eu devo satisfação. Ninguém deve satisfação para ninguém. Eu não atendo... Quase não atendo criança, eu atendo adulto. Então, adultos são responsáveis. Adultos. Maduros, né? Exatamente. Então, é uma coisa que automaticamente as coisas estão interligadas. E a partir do momento que eu me responsabilizo e eu não jogo em cima de você, porque também eu escuto muito isso. Eu tô querendo fazer um projeto, quero mudar meu estilo de vida. Eu gosto muito de chamar projeto porque eu vejo como um projeto. Cada paciente na minha frente é um projeto. Exatamente. Assim. Então, arquitetar essa mudança, arquitetar o plano que vai ser bom para ele,
às vezes a pessoa chega e fala assim, mas é difícil, porque meu marido me sabota. Tá cheio de maus hábitos. Exatamente, porque fulano é mais complicado. Porque o lanche da escola, às vezes quando eu atendo alguma professora, o lanche da escola é complicado. Certo, mas você não pode escolher. Alguém chega e enfia o lanche da escola na sua boca? Não. Então, eu tô vendo que é complicado, o que eu vou fazer? Eu, como adulta responsável, querendo mudar, eu vou levar o meu lanche. Porque talvez comer bolo no lanche da manhã, no intervalo da manhã, no intervalo da tarde, não seja uma boa estratégia. Não vai te ajudar. Exatamente. Então, essas escolhas, esse se autorresponsabilizar, eu acho que faz uma diferença muito grande também. Então, é aquilo. Eu, como médica, eu tô aqui para quê? Para arquitetar a tua mudança, para te ajudar, para mostrar os melhores caminhos. Mas eu não tenho como ir na academia por você. Eu não tenho como ir lá e falar no lanche da escola, oi, não como bolo agora, porque você já comeu no intervalo da manhã. Eu não tenho como fazer isso. Então, os meus melhores resultados são quando o paciente, de fato, entende que aquilo, assim, que a gente anda de mãos dadas. Agrega, né, o que conhecimento. Ele entende que isso é uma parceria que muitas vezes seremos parceiros por muito tempo, porque o emagrecimento, ele tem um começo, ele tem um meio, mas ele não tem um fim, porque ele tem uma manutenção. E a manutenção é uma manutenção como qualquer outra manutenção. A gente faz manutenção de carro, a gente faz limpeza no dentista. E você passa a ser só a consultora depois. Exatamente. Inicialmente você ajuda participando um pouco mais, mas depois é só... Mas é como uma casa. Uma casa não exige manutenção? Claro que sim. Daqui a pouco, tem uma rachadurinha, daqui a pouco tem algum vazamento. E a gente está lá para poder administrar isso. Então, esse projeto contínuo, eu sou muito feliz por isso, porque os meus pacientes, muitas vezes, são pacientes que eu já tenho há muitos anos. E estão, assim, histórias lindas de sucesso, com essas medicações novas também, histórias, assim, de mudanças de vida literais, de emagrecimento de 60 quilos, de 70 quilos. Meu Deus! De pacientes, assim, que a gente está falando que provavelmente iriam para uma bariátrica, você emagrecer sem você precisar passar por isso, e 70 quilos. É você tirar uma pessoa. É quase inacreditável, né? A pessoa, quando tá muito acima, ela nem consegue imaginar. Nem consegue imaginar. Como seria uma vida onde ela é dividida no meio, Mas eu recebi um depoimento que eu guardo, porque pra mim, assim, isso é o significado real de você ser médico, de você ter um impacto na vida dos outros. Eu falo, eu já fico arrepiada, ó. É um paciente que, ele é um homem, ele que emagreceu 70 quilos, e ele me mandou um vídeo, aqueles vídeos de bolinha, sabe? Sim. Ele me mandou um vídeo que ele tava na pista, ali no Largo da Liberdade, andando, e ele me mandou um vídeo chorando, falando assim, eu só quero dizer muito obrigado. Eu ia deixar a minha mulher viúva, eu ia deixar meu filho órfão, eu não tinha mais vida. Eu só quero dizer muito obrigada. Eu lembro disso, assim, eu fico arrepiada. Tadinho, né? Porque, gente, a mudança. Nossa, eu fico aqui pensando. Sabe? Você fica... Com certeza ele ia dormir imaginando, assim... E amanhã, será que Mas me parece até que estava sem propósito, né? Porque a pessoa, quando ela tá no meio do furacão... Tá acomodada também, ela nem percebe mais o que está acontecendo, né? Não percebe. Tá um pouco alienada com relação a isso. E é muito engraçado, porque daí quando a gente faz um antes e depois, assim, eu não sou eu que tiro a foto, mas geralmente eu falo assim, tira uma foto do início do teu processo, que vai ser muito bom a gente acompanhar. Porque daqui a pouco, assim, você emagreceu 5, você emagreceu 10, você emagreceu 15, você tá acostumando com aquela nova imagem tua. E às vezes não parece que você tinha... Quando você olha a foto, foto não mente. É verdade. Você olha aquilo e fala... Eu passei por isso, depois dos meus filhos ali, dei uma relaxada, engordei, mas assim, você não vai vendo no dia a dia, não vai. Até porque a gente tem um processo interno de você se olhar no espelho e se gostar, então você vai pôr uma roupa que você gosta, vai mexer no cabelo, vai se maquiar, e você vai se adaptando, esse é o grande problema, porque eu pelo menos não engordei tudo de uma vez, mas é 1 quilo, aí de repente você viaja, volta 2 quilos a mais e você deixa... E assim que eu fui indo, quando eu vi, já era 10 quilos, já era 12 quilos. Mas é bem normal. E aí, e se naquela época eu não tivesse percebido e começado a cuidar, hoje, às vezes sai uns 5 quilos, já volto, e ainda tenho isso, né? Mas se você não perceber... é uma briga constante. Mas você concorda é o tal do comigo? Gerenciamento. Exatamente. Mas quando você bota o trem no trilho, não é muito mais fácil? Claro que é. Porque aí é só se você sair muito do caminho pra você falar, 2 virou 3, virou 5, virou 10. E a gente já sabe quando você tá inventando desculpa. Então, por exemplo, é só a gente pensar. Quando eu tava bem acima do meu peso, eu não gostava de me pesar. Eu evitava a balança. A balança era minha inimiga, literalmente.
Então, balança era uma Eu simbologia conheço, eu pra tenho mim. amigas que têm a balança como inimiga. Não Então, sei. balança para mim era uma simbologia cruel. Hoje já se fala, uma técnica de manutenção de peso é o quê? Você se pesar 2 vezes por semana. Até um tempo atrás se falava em 1 vez por semana, agora 2. Para quê? Para você não sair da Muito realidade, do para você trilho, não né? alienar. Porque voltar 2 quilos é muito mais fácil do que voltar 8. E muitas vezes a gente só vai subir na balança a contragosto quando já subiu 8. Né? É verdade. E quando você tá exposta já na Sim. sala do médico ali, você se assusta. Eu ia te perguntar, então, se é a mente que muda o corpo ou se é o corpo que muda a mente. Mas se você for ver, depois, inicialmente a mente muda, mas depois que o corpo muda, aí você começa a fazer o contrário, né? Exatamente. Parece? E é um sofrimento mental. Eu tenho paciente, por exemplo, que quando vem aqui, porque a minha rotina do paciente quando chega, ele vem, a gente faz o exame da bioimpedância, quando ele faz esse exame, eu já tive muitas pacientes e eu pergunto isso. Tudo bem para você olhar o peso? Porque eu tenho pacientes que não querem saber. É difícil. E aí, tudo bem, Thaís, mas como... Eu preciso ter esse número, mas se você não quiser quer saber? no momento saber, mas muitas vezes elas começam um processo de emagrecimento e lá pelo 2º, 3º mês, que elas já estão visivelmente mais magras, aí elas... Quanto que eu estava pesando? Já tive muito disso, não foi 1, nem 5, nem 10. Sim. Então, às vezes a gente pensa assim, mas é real, é verdade? Será que a pessoa, né? Sim, muitas vezes isso machuca tanto, aquele número é tão... que a gente precisa ir por outros devagar, caminhos, né? Mas exatamente. Eu também acho assim, a maturidade e o desenvolvimento, o autoconhecimento, para cada um é diferente. Com certeza. Então, às vezes a pessoa vai com calma, né? Tira uma foto, não precisa saber quanto que tá pesando, mas começa a mudar a vida, porque você comendo melhor, você dorme melhor, você tem mais disposição para levantar do sofá para fazer alguma coisa. E você sabe que às vezes esse parâmetro, ele não precisa ser só a balança. Eu tenho pacientes, por exemplo, que a gente combina de medir a circunferência abdominal. Porque o número da circunferência abdominal não é um número que a gente é muito apegado. Sim. Então, assim, pode ser que sim, eu tô vendo que tá uma barriguinha ali maior. Mas a gente não é muito apegado com isso. Sim. Mas é um número possível também de ser acompanhado. Uma outra situação, quando assim, não quero ver número de jeito nenhum, roupa. Tem uma roupa que não tá entrando ou que tá extremamente justa, é aquela roupa que vai ser o nosso molde. Aquela que dói. Aquela calça, aquela blusa, e aquele vestido, enfim, a gente acaba tendo isso como parâmetro também. Então tem formas, se isso é muito traumático para a pessoa, tem formas da gente mensurar de outras maneiras. Mas que vale a pena ficar até como uma reflexão dessa nossa conversa, que a pessoa que tá passando por isso, ela tem que olhar para a mente dela e para as emoções. Ela vai ter que ter um trabalho, né? Então a médica acaba não sendo só endócrina, acaba sendo psicóloga. Por isso que foi tão bacana e um diferencial tão grande quando eu comecei a estudar comportamento mesmo. Não, faz toda a diferença. Eu também busquei estudar comportamento, que eu fiz pós em neurociências do comportamento, por causa da revista. Então, eu comecei a lidar com muitos tipos de pessoa. Então, você começa a entender o teu público mais além. Claro. Porque a gente não quer só... a gente quer fazer parte da mudança real, né? Da vida do quem vai receber lá na ponta, né? O teu trabalho. Mas é isso, então. E eu queria saber do teu método. Agora eu queria que você contasse o que é o teu método. É 100? Método 100, isso. Então, o método 100, o C do 100 é corpo, o E é emoção e o M é mente. Esse curso, ele conta comigo para esmiuçar essa parte hormonal, como que os hormônios podem ajudar ou atrapalhar. Por exemplo, uma noite de sono mal dormida, automaticamente no dia seguinte você compensa ingerindo em média 300 calorias a mais. Então, qual é o hormônio da fome? Qual que é o hormônio da saciedade? Minha tireoide é culpada de tudo? O que é resistência insulínica? O que é leptina, que eu já ouvi falar, faz parte? Então a gente esmiuça, mas para quê? Para que você também, quando for numa consulta médica, você consiga e já tenha noção para falar, olha, eu assisti um curso, vi uma metodologia, talvez. Então, é para dar essa noção geral dos teus hormônios. Tem a psicóloga, que ela faz toda essa parte de o teu termo de comparação tem que ser você mesmo. Por que você chega no fim da tarde morrendo de fome? Essa sensação do eu mereço, como que eu controlo a ansiedade? Então ela não tá lá para poder falar sobre a sua infância, ela tá lá para poder realmente gerenciar as emoções e a questão da comida. Sim. Como que trazer isso para a realidade. Justo, a emoção, quando eu assumo essa emoção, a emoção assumida, ela não vira comida. Então eu consigo gerenciar isso melhor. A nutricionista, que vai te ensinar a ler rótulo,
como que você prepara um café da manhã bacana, a ordem alimentar, que isso evita pico glicêmico, evitar pico glicêmico evita que eu tenha vontade do doce logo depois do almoço. Então ele é um curso bem completo nesse sentido. Imagina. Além disso, a gente tem a Mariana, que é a instrutora de Mindfulness, para poder falar mais sobre o comer com atenção plena, porque quando a gente come desatento, a gente come 30% a mais. Os estudos mostram que 30% a mais você come na frente de uma televisão, quando você está comendo distraído com tela, com celular. É verdade. E 30% a mais, vezes um mês, vezes um ano, são aqueles 7, 8 quilos inexplicáveis Ai, que dor. que aparecem. Porque Exatamente. se eu estou distraída, eu não consigo perceber. Meu estômago já está satisfeito, eu já estou satisfeita, eu comecei a refeição, quanto que era meu nível de fome? Quanto que é meu nível de saciedade agora? Se eu estou ali no piloto automático, é mais uma funça para eu resolver. Então vamos comer, vamos almoçar rapidinho, tem que voltar pro trabalho. Pressa. Vou aproveitar, vou aqui responder uns e-mails. Você não se conecta, você não sente o sabor da comida, você não consegue mastigar a mastigação. Então assim, eu falo assim, eu vou falar meio nojento, mas quanto que eu preciso mastigar? O suficiente para aquela comida não parecer mais comida. Então, por exemplo, eu tô com um pedaço de frango, eu tenho que abrir a boca, olhar no espelho e falar, não, isso aqui nem dá pra identificar que é frango. Pra você ter uma noção, a gente tem que mastigar muito. A gente não mastiga. A gente não mastiga, jamais. Não mastiga tudo isso. Então, todo esse processo, são aqueles famosos 20 minutos que a gente fala. O cérebro mandar o sinal pro estômago pra dizer, estou saciada. Enquanto isso não acontece, eu tô lá. Eu como um amendoim, eu como um pedaço de queijo, eu belisco outra coisa. Eu vou comer eu tomo um cafezinho com uma bolacha, daí daqui a pouco eu preciso mais um chocolatinho, e assim vai. Ah, é verdade, virar uma então, rotina a louca. Metodologia, ela entrou muito até como uma metodologia online, uma formação online. Por quê? Porque a questão de agenda, ela é mais limitada, a gente entende também que tem paciente que não gosta do modelo online ou que não quer passar por consulta agora, mas quer dar um pontapé inicial. Né? E eu imagino que seja muito possível que as tuas pacientes, os pacientes em geral, que chegam nesse método, até porque já passaram por muita coisa, né? Já passaram por e muita já coisa. Erraram muito e sabem que erraram. E eu não acredito em dieta restritiva. Eu não acredito. Eu já fui vítima da mentalidade de dieta. Eu já fui vítima do 8 ou 80. E não funciona. Acabou, não funciona, não tem Cristo que venha me falar e fale, não, super funciona, restringir é ótimo. Nunca vi. E acho que nunca verei. Eu não acredito e o rebote pra mim acho que é a pior parte. Sem dúvida. Mas é isso, se eu falo assim, você não pode. É ali que me dá a maior vontade. Quem é você pra dizer que eu não posso? Quem é você pra dizer que eu não posso? Me dá a maior vontade eu sou um terror. Eu poderia não estar com vontade. Agora você disse que eu não posso, é agora que que eu vou comer. Exatamente. É bem isso, então, né? Que triste. É toda uma questão comportamental. A gente volta no comportamento. Volta, né? Eu também tô escrevendo o meu livro Comunicar Alma, foi justamente dizer pra gente comunicar com a alma. Sim. Coloca a tua alma no que você tá trabalhando, no que você tá trazendo pro teu propósito de vida. E é isso, é a calma, né? Eu digo com a alma, calma. Então, toda vez que você faz algo com calma, é porque você tá no tempo presente, você tá olhando com outros olhos. Então, seja na alimentação, né? Seja nos relacionamentos, seja no trabalho. E eu vejo muito no marketing, porque a gente tá toda hora aí se expondo. Então, sem querer, a gente tá nas redes sociais, né? Sem querer, não, porque a gente tá bem querendo estar no meio dessa vitrine, que é as redes sociais. Mas aí, às vezes, a gente não pensa, não para pra pensar que você tá ali colocando mais do mesmo e tá enchendo de conteúdo e tá vendendo o quê? Uma imagem que não é a realidade. Então, tanto no visual, na estética, tudo isso, se você colocar um pouco mais de calma e alma, você vai olhar com outros olhos, né? Com toda certeza. Então, acho que fica mais genuíno, né? A gente fala de duas linguagens totalmente opostas, mas que lá no fundo, né, se casam. Somos seres humanos e cuidamos de seres humanos. Então é bem isso. Enquanto tiver seres humanos precisando do nosso trabalho, né? A gente vai estar aqui tendo o que fazer. Então é isso. Agora eu queria fazer um jogo rápido, assim, sabe? Um bate-papo, palavras, um ping-pong aqui com a Thaís bem rápido pra gente encerrar essa conversa gostosa, esse cafezinho no meio da tarde. Então eu vou falar uma palavra, você fala outra. Tá bom. Então vamos lá. Essa é nova, eu tô inventando agora. Um sonho da Thaís. Um sonho é super clichê, eu sei que tem que ser uma palavra rápida, mas assim... Pode acompanhar meu filho, acompanhar o crescimento dele. Ai, que lindo. Um vício. Minissérie.
Ai. Então, é legal a gente conhecer a pessoa. Só que não vou falar um vício que é, assim, não vou falar que seja ruim, porque eu acho que a diversão precisa também, mas eu gosto de minissérie. Que nada, amiga. A gente tem que fazer o que faz a gente sair um pouco do automático e Sim, só do trabalho. sem dúvida. E eu também gosto, às vezes, de sair um pouco. Então, eu te entendo, super te entendo. E elas vão te entender também. Com certeza. E podem mandar dicas sobre minisséries. Só também. faltava ela ter falado dorama. Já assisti bastante dorama, agora eu tô em outra fase de minissérie. Então, vamos lá. Um propósito. Um propósito. Eu acredito que seja continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, assim, e não tô sendo não quero soar petulante de não é isso, mas que eu consiga de alguma forma aliviar o sofrimento daqueles que me procuram, que eu consiga dar um direcionamento. Que lindo. Uma alegria. O Matheus. Ai, que amor. E uma inspiração para fechar, pode ser uma frase, pode ser o que você achar que é uma inspiração? Eu gosto muito da frase: direção é mais importante que velocidade. Então, toda vez que eu me sinto também com menos calma, mais agitada, eu paro e penso. É a direção. Se eu colocar a direção, eu sei que eu tô indo pro caminho certo. Então, eu não preciso Dá pra me descansar apressar. no meio do caminho. Exatamente. Não preciso me apressar, não preciso correr. É ter a direção. Eu sei que eu tô indo para aquele norte. Ai, que legal. E obrigada por ir para esse norte, para não desistir das pessoas, porque o teu trabalho faz diferença. Que bom, obrigada. A sociedade melhora com o teu trabalho, então eu acho isso muito bonito, até como propósito de vida, né? Você vê alguém que trabalha porque realmente faz uma mudança. Então é isso que a Moda A tá trabalhando sempre, tá trazendo essas mulheres inspiradoras, justamente para mostrar para vocês que vale a pena ser essa chama acesa, ser essa mulher que acende as outras e que melhora o mundo das outras pessoas. Thaís, pra gente finalizar, então, só deixa o teu Instagram, depois a gente coloca em caracteres aqui. Mas é @doutora Thaís Mussi, DRA, Thaís com TH e Mussi com 2S. Thaís Mussi. E falando em Mussi, eu vi que você divulgou esses dias o teu podcast. Como é que é? Não leve a mal, é hormonal. Eu achei legal, mas você falou alguma coisa de esse Mussi pode. Eu achei muito legal. Esse é o canal do Instagram. Esse é o canal do Instagram. Esse Mussi pode. Esse Mussi pode. Essa Mussi vocês escutem, tá, pode, gente? Porque essa Mussi... Eu quis fazer uma brincadeirinha até na entrevista para a residência médica na Santa Casa. O meu chefe, Dr. Osmar Monte, quando ele foi fazer a entrevista, ele bem, né, sacaninha ali comigo, ele falou assim: tá, mas por que eu devo aceitar você? Olha o seu sobrenome, Mussi, já vai contra-intuitivo da endocrinologia. Eu falei: doutor Osmar, até o Mussi pode ser saudável. Esse Mussi é diet. Então. É diet, mas é saboroso. Olha aí. Que boba. E é isso, gente. Sigam a Revista Moda A também, tudo junto. Agora, com a novidade que a gente tá com a Revista Moda A em Balneário Camboriú. E continuamos aqui no Sudoeste do Paraná. São revistas diferentes, não é a mesma. E eu espero que vocês continuem seguindo a gente, curtindo e gostando do nosso movimento. Até a próxima. Um grande abraço.